isso aqui. Beleza. É isso aí, Davi, tá certo aí? Agora tá gravando? É isso aí, Naka, Ah, certinho. beleza, é isso aí. E então, assim, o que vem se intensificando ao longo do tempo é o uso do celular, o uso do mobile para venda na internet. Hoje, os sites aí, ele já tem em torno de 70% a 80% dos acessos vindo pelo celular. E as vendas, apesar de ter muito acesso, ainda existe uma dificuldade para vender online, né? Pela questão da navegação e tal. A venda representa em torno de 50, dependendo do site, 60% das vendas por celular, né? Então, o celular hoje ele é um foco muito importante que as empresas têm que dar, né? Em relação à questão dos sites, porque a galera está usando via celular. Então, hoje até os sites são desenvolvidos primeiro pelo celular e depois para o desktop, né? E aí, assim, algumas estatísticas da Covid, né, depois no e-commerce brasileiro, nas primeiras semanas aumentou em torno de 20% em relação ao ano passado, mas aí eu já vi algumas estatísticas que aumentou 40% até esses próximos, os últimos dias atuais, até maio, pelo menos, né? E aí, assim, o que o e-commerce representa dentro do varejo normal, hoje, o varejo normal total, o varejo online representa mais ou menos 6% do valor do varejo total. Então, assim, é um nicho, né? O online ainda é um pedaço do varejo. Em alguns países, principalmente na China, que foi impressionante, hoje o varejo online representa 40%, né? E os outros países em torno de 12, 15, dependendo do país, né? Então, essa proporção, que é uma foto do final do ano, tende a aumentar ainda mais, né, a questão da participação do comércio online no comércio total, né? Então, aqui tem mais uma estatística que mostra aqui qual que é a participação do varejo brasileiro online em relação ao varejo total. Então, aqui no final desculpa, aqui é nos Estados Unidos. A participação do varejo online dentro do varejo total nos Estados Unidos. E aí, assim, no final do ano, estava em torno de 16%. Em abril, ele passou para 27%. Então, em poucos meses, ele cresceu quase o dobro. Ele quase praticamente dobrou a participação do online dentro do varejo total. Então, após as pessoas começarem a comprar, utilizarem mais, né, o varejo online, a tendência é que eles continuem a usar, porque é conveniente, foi entregue, enfim. E aqui outra estatística que 40% das pessoas aumentaram o tempo pesquisando, comprando online depois da quarentena, né? E aí tem algumas questões interessantes, né? Que o WhatsApp libera o pagamento e envio de dinheiro no Brasil, né? Foi o primeiro país a entrar. Isso vai facilitar também ainda a digitalização do dinheiro, né? E das vendas, enfim. E aqui o boom do e-commerce, hoje 24% estão fazendo mais compras online e 13% dos brasileiros compraram pela primeira vez online, né? Então, assim, muita gente nova começando a comprar online. E aí a primeira coisa, aí, se você tem uma empresa que não tem digitalização nenhuma, né? E a loja está fechada, está meio que ainda temporariamente aberta, tem alguns momentos que pode, aí depende um pouco da região, é colocar uma placa gigantesca lá que você atende e entrega, né? Pelo @lojaxpto, que é o Instagram da empresa, e o celular, né? Coloca o WhatsApp lá para você começar a atender esses clientes, né? E aí, uma das principais, uma das questões, uma das funcionalidades aqui que eu sugiro que as empresas comecem a implementar é o WhatsApp Business, que é uma ferramenta grátis do WhatsApp, que tem muito mais funcionalidades que o WhatsApp normal e você já começa a fazer algumas coisas digitais na sua empresa, né? Então tem catálogo de produtos, saudações automáticas, mensagens automáticas, respostas automáticas, etiqueta para cada conversa,
status com novidades, tipo aqueles stories do Instagram, dá para fazer no WhatsApp também. E também você pode mandar links de pagamento, né? Então você pode configurar lá, cadastrar hoje até a Cielo tem isso aí, pode pôr um PayPal, Mercado Pago, enfim. Você manda um link para o cliente pagar, e ele pode pagar via cartão sem estar presencialmente na empresa, né? Então isso é bem legal. E aí aqui mostra como que funciona o WhatsApp Business, né? E ele dá para colocar mais informações, dá para fazer cadastro de produtos. Aqui você pode fazer as etiquetas, que aí classifica o cliente por tipo de status, ou entregue, não entregue, pago, enfim. E aqui algumas respostas automáticas, né? Você põe o /1, ele já responde isso aqui para o cliente, entendeu? Ele é muito mais fácil. Perguntas e respostas recorrentes, você cadastra isso aqui e ele vai respondendo mais rápido, não precisa digitar tudo igual, né? E aí algumas estratégias que eu sugiro em relação ao WhatsApp Business é começar a cadastrar cliente, pedir indicação de amigos, se você indicar clientes, ganha um cupom ou frete grátis, enfim. E começar a criar grupos de clientes que só administrador posta e você começa a mandar ofertas, mandar os status da loja, enfim, você começa a comunicar com o cliente. Dependendo da empresa, você precisa criar vários grupos, enfim. Ou também criar listas de distribuição, que também facilita um pouco a comunicação. Mas aqui tem uma restrição, que só recebe a mensagem por lista de distribuição quem tiver o contato da loja cadastrado no celular dela, né? Um grupo, ele funciona para todo mundo, né? E aí, assim, na questão da parte de redes sociais, então muitas empresas ainda nem têm Instagram, nem Facebook. Então você começa a criar um perfil comercial também. Existe uma conta do Instagram que chama comercial, e aí você cadastra essa conta e tem mais outras funcionalidades e outras informações de status, estatísticas, enfim. E aí, quando você começa a cadastrar, você cria essas redes sociais, você começa a colocar fotos, informações, põe os stories, cria catálogo de produtos, tem uma funcionalidade interessante que se chama InstaShop, que eu vou mostrar no próximo slide. E aí você começa a postar, fazer stories, organizar, informar para os clientes o sistema de entrega, o produto, os horários de funcionamento, o meio de pagamento. Então, é uma maneira de você começar a participar da rede social. Hoje a rede social é muito poderosa, né? Então, se você está fora, é difícil você continuar na internet, né? Nos negócios, né? Enfim, então acho que até fala que hoje o Bill Gates fala que vai existir dois tipos de empresa: as que fazem negócio com a internet ou pela internet, ou as que não fazem, né? E as que não fazem, então a tendência é a morrer, né? E aqui é um modelo do InstaShop, que é não sei se vocês já navegaram pelo Instagram, às vezes aparece essa abinha aqui, né? Ver produtos, e aí com esses produtos você consegue cadastrar, o cliente consegue ver os produtos, pegar detalhes e até ir para um link externo do Instagram, né? Bem legal essa funcionalidade também. Essa funcionalidade é gratuita no Instagram. Outra questão importante, né? Outra plataforma que pouca gente usa é o Google Meu Negócio. Então, se você também não está dentro do Google, você está fora de uma quantidade gigantesca de pessoas, né? Hoje o Google representa 90% a 95% das buscas online. E tem um espaço dentro do Google que chama Google Meu Negócio, e você pode cadastrar a sua empresa ali, colocar o endereço, telefone, WhatsApp, site, redes sociais, horário de funcionamento. Não sei se você já percebeu, você pesquisa um restaurante, aí tem aqui e não tem foto tudo bagunçada, não tem horário, aí você liga lá, o telefone está errado. Parece que essa empresa não existe, né? Então, se você está no Google, faz muito sentido, parece que você tem uma relevância maior. E aí você consegue colocar o logo, enfim. E fora isso, dentro do Google Meu Negócio, o cliente consegue digitar para clica em rotas e vai ser direcionado para o Google Maps. Pode mandar mensagem, você pode criar promoções aqui, ó, 20% de desconto, tem avaliações dos clientes, depois lá dentro do administrativo tem a parte de estatística de busca e também tem um criador de sites, ele é básico, mas ele funciona aí se você não tem site nenhum, é melhor que nada, né?
Aí, então, a gente vai falar aqui da parte de vendas pela internet, né? Existem basicamente duas maneiras de vender online e aí eu vou falar da maneira mais fácil para a maneira mais difícil, né? O marketplace é a maneira um pouco mais fácil de começar a vender online e o e-commerce próprio é a segunda maneira de você vender online. Se eu fosse começar a vender online, eu ia começar do marketplace primeiro. Muitas empresas, muitas pessoas, elas falam, não, vou criar uma plataforma, não sei o quê. Não, cria uma loja dentro do marketplace. Eles já têm toda uma estrutura de tráfego, estrutura de meio de pagamento, entrega e etc. Para quem não conhece, marketplace é você vender dentro dos grandes sites, Submarino, Americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco agora dos marketplaces em si. Então, vou mostrar aqui quais são as grandes diferenças entre o marketplace e o site próprio. Então, falando aqui um pouco mais do marketplace, existe um CPA definido. O que é CPA? É custo por aquisição. Então, toda vez que você faz uma venda dentro do marketplace, ele te cobra uma comissão, né? Você paga uma comissão definida. Então, na hora que você entra lá no marketplace, ele vai definir essa comissão e essa comissão vai tá no contrato ou na plataforma e você vai sempre saber que essa vai ser a comissão, né? Então, essa é uma das vantagens do marketplace. E no marketplace, o tráfego todo já é gigantesco, né? E o responsável por trazer esse tráfego é o próprio site, o próprio marketplace, né? Agora, na questão, e o lojista, no caso, ele não vai se preocupar muito com fazer contrato de meio de pagamento, se ele vai ter fraude, a questão da logística. Então, isso já vem pronto, né? Já está num esquema praticamente pronto, né, para ele trabalhar. Apesar disso, tem um ticket médio menor, né? Se a quantidade de vendas por pedido em reais é menor do que no site próprio. E o cliente é do marketplace. Então, quando você vende no marketplace, você não tem o contato do e-mail do cliente. Então, isso é uma das desvantagens aí da questão do marketplace, né? O que é esse waiting room aqui? Admit all. Beleza, liberei aqui. E aí, dentro do e-commerce próprio, por outro lado, você que vai ser o responsável em trazer o tráfego online. Então, montar um e-commerce, melhor parte da vida de uma pessoa está nas amizades. Alô, alô? Alguém tem que mutar o som aí. E aí, do e-commerce próprio, construir uma plataforma para a internet, de um e-commerce, é construir uma loja no meio do deserto. Se você não traz gente para visitar a sua loja, ela fica lá no meio do deserto. Não adianta nada. Então, para essa questão quando você tem uma plataforma própria, você não consegue, você precisa entender como trazer esse tráfego para o teu site. Você precisa aprender a fazer isso. E lá tem um modelo que chama modelo CPC ou CPM. CPC é custo por clique e CPM é custo por mil num esquema de display, né? Como quando você coloca banners e tal. Então, você vai ter que aprender a fazer todo esse cadastro de mídia e saber trazer essa galera para dentro do teu site. E aí você vai ter que contratar sistemas, integrar o seu RP, implementar a questão de frete, meio de pagamento, né? E tudo. E vai ter que controlar o seu ROI, que é a questão de quanto que você gasta e quanto você vende, né? Tem alguém que está com o som aberto aí, tem que colocar no telefone no mudo, viu? Ô, Naka, é o senhor Henrique Nakagaki, se você puder... O que tem que fazer? Você tem que pôr no mudo aí, ó. Muta ele, por Como favor, Naka. Como que muda? Você pode. Já sei, já mutei aqui. Aí, ó. Você está atrapalhando aí, seu Henrique. E aí, assim, você precisa controlar o ROI das campanhas para não dar prejuízo, porque você pode gastar R$10 e vender R$5, né?
Então, essa questão de controlar, que é fazer realmente uma venda saudável, que aí o Davi vai falar um pouco mais, é bem complexo de você organizar isso aqui, ao ponto que no Marketplace já existe essa comissão definida, né? Você não precisa, você não sabe quanto, porque aqui no e-commerce próprio você vai gastar uma mídia, vai gastar investimento em divulgação e não sabe quanto vai vender ao certo. Então, você tem que ir acertando essas campanhas, revisando as campanhas, controlar o orçamento. E, por outro lado, o ticket médio é maior, porque o cliente consegue ver os seus outros produtos e tal. E o cliente é do site, é da empresa. Você consegue atingir ele por e-mail marketing, por outros canais de divulgação também. Certo? E aí, aqui são os principais marketplaces do Brasil, né? O maior é o Mercado Livre, depois vem B2W. B2W é Submarina Americanas e Shoptime, Magazine Luiza, Alibaba, mas aí Alibaba é vendas internacionais. Aí tem a Cenova, que é o Extra, Via Varejo, Extra e Casas Bahia. Buscapé está cada vez menor aqui, já não tem muita relevância. A Amazon também já está crescendo cada vez mais. Esse gráfico é um gráfico um pouco antigo aqui, né? O Amazon vem crescendo bastante ao longo dos tempos aí. E aí tem Dafit, OLX também, um outro marketplace, Mercado Livre, Magazine Luiza, a Saraiva tem também. Dentro da Netshoes tem a Zattini, né? Você pode também vender lá no marketplace da Netshoes. E também tem alguns específicos aí, Madeira, tem alguns outros de imóveis, enfim, dá para vender nesses marketplaces também. E aí, aqui eu estou mostrando as principais categorias dentro do e-commerce, dentro dos marketplaces. Então, moda e acessório, eletrodomésticos, casa e decoração, telefonia, perfumaria, livros, revistas, informáticas, eletrônicos. Então, isso são as principais categorias dentro dos marketplaces, né, de venda. E isso vem mudando ao longo do tempo, enfim, a tendência é que cada vez mais as vendas sejam para questões de consumo rápido, né? Tipo alimentos e bebidas, papelaria, escritório. Então, isso mostra que o e-commerce está cada vez mais avançado, né? Beleza? E aqui, então, eu vou passar rapidamente quais são as principais comissões, as comissões de cada marketplace, né? Então, o LX é uma plataforma que não tem uma comissão. Se você for vender lá, tem um custo... se você for vender profissionalmente, tem um custo de uma tarifa de anúncio ali, que você põe lá a quantidade de anúncios e tal, mas não tem comissão. Aí o Carrefour de 10% a 14%, a Amazon de 15% de 11% a 15%, mais um fixo por mês. Mercado Livre de 11% a 16%, mas existem algumas variáveis importantes aqui em relação ao frete e ao custo fixo por venda. B2W de 11% a 16%, Via Varejo também varia em torno de 16%, Magazine de 13% a 20%, Netshoes 25%, Dafit 30%. Geralmente em moda eles estão querendo cobrar mais caro que a negociação de comissão. Aí uma questão importante aqui, por exemplo, você vai fazer venda no Mercado Livre, tem dois tipos de anúncio lá. Tem o anúncio clássico e o anúncio premium. O anúncio clássico, ele cobra 11% de comissão, tem uma menor exposição e não tem parcelamento para o cliente. E o anúncio premium tem 16% de comissão, tem maior exposição dentro da plataforma e o cliente consegue pagar em 12 vezes sem juros, né? E você recebe antecipado. Aí tem o sistema de entrega do Mercado Livre, que chama Mercado Envios. Acima de R$120, o frete é grátis para o cliente. Só que o vendedor paga esse frete. Então, esse é um ponto de questão importante, que além da comissão, você precisa estar bastante atento aqui em relação a quanto que custa para vender dentro do Mercado Livre. E abaixo de R$120, o frete é pago pelo comprador. Porém, tem uma taxa de R$5 aqui por cada pedido. Então, essas são as duas principais variáveis que existem dentro do Mercado Livre. E dependendo da venda que você fizer, se você faz um pedido de ticket médio muito baixo, você vai gastar R$5 aqui, mais a comissão.
Então, pode ser que essa venda seja inviável, você esteja tendo prejuízo, né? Então, por isso que eu acho que não adianta só vender, eu acho que tem que fazer bastante conta para essa venda ser viável, né? Então, você vê só dessa questão do Mercado Livre, tem essa complexidade aqui razoável de venda. Nos outros marketplaces, eles só têm essa comissão, né? Hoje o Mercado Livre é o meio de entrada da maioria das empresas, que eu acho que eu também recomendo você começar pelo Mercado Livre, porque ele é bem democrático ali, desburocrático também. Então você vai lá, se cadastra sozinho, não precisa nem CNPJ para vender lá. E aí algumas estratégias que eu tenho passado aqui, né? Montar kits, fazer conta do custo do frete grátis dos R$5, verificar as categorias que estão vendo bem, dá para navegar, né, e ver quais são os outros concorrentes que estão vendendo bem, revisar o estoque, né, porque lá você tem que postar em até 24 horas. Tem uma outra opção de Mercado Ads, que é tipo uma publicidade dentro do Mercado Livre para você aumentar a divulgação do teu anúncio. E aí você pode negociar também a coleta com agências do correio franqueado. E aí o e-commerce próprio, então, o que o pessoal tende geralmente as pessoas chegam aqui na consultoria e falam, qual que é a melhor plataforma, né? Qual que é o melhor jeito de vender online, né? O pessoal está pensando só na plataforma, né? E essa resposta depende, né? Depende de uma série de fatores. Do que é o teu negócio, se você tem loja física, não tem loja física, você tem vários CDs, você vai vender, sei lá, qual que é a região de entrega, se vai ter eventualmente uma recorrência. Então tem muitas opções aqui de plataformas, e essa resposta aqui qual que é a melhor plataforma, ela depende, né? Então esse gráfico mostra que hoje a plataforma, dentro do negócio e-commerce, ele é uma parte só do negócio, né? Então tem a integração com o RP, o meio de pagamento, os sistemas de frete, integração com a Secretaria da Fazenda, integração com os marketplaces, divulgação das mídias, agências, se você tiver, sistemas do Google, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console, tem mais alguns outros aí. A parte de logística, atendimento, compras, financeiro e marketing. Então, o negócio do e-commerce não é só a plataforma. Isso aqui representa 10, 20% do negócio. Então, se alguém está querendo começar e só pensar, vou gastar todo o meu dinheiro aqui na plataforma, você está esquecendo todo esse resto aqui, né? E existe um problema muito grave, porque a plataforma não vai conseguir fazer vender sozinho. Igual eu falei, se você cria uma plataforma, você vai criar uma loja no meio do deserto. Então, você precisa ter essa divulgação, né? E organizar todo esse processo aqui operacional aqui para fazer funcionar. Por isso que eu indico a questão dos marketplaces, que todo esse processo aqui ele já vem mais ou menos pronto para você, né? Você já vem com esse negócio. Então, aqui é um organograma básico do e-commerce. Então, aqui são as mídias, né? Google Ads, Facebook Ads, SEO é Search Engine Optimization, que são técnicas para você ficar bem posicionado do Google, redes sociais, e-mail marketing, retargeting, remarketing, então é para atingir clientes que estão fora do teu site e já visitaram o site, afiliados, influenciadores. Aí tem mais algo. Minuto, tá? Oi. Tá. 1 minuto. Beleza, já estou quase aqui no. E aí, a parte da plataforma, tem o gateway do meio de pagamento, tabela de fretes, integrações, ERP, integração com a Secretaria da Fazenda para emitir nota. E aí a parte aqui do funil, né? Então, trazer gente do topo de funil, meio do funil e fundo do funil são as pessoas que estão mais propensas a comprar alguma coisa. E aí, em relação a como divulgar o site, existem duas principais maneiras. Google Ads e Facebook Ads, que também é o Instagram junto, né? Então, você pode fazer campanhas de search, que é de palavra-chave, Google Shopping, remarketing e display. Remarketing, quando você visita um site, o site vai te acompanhando. Você acessa o wall e aparece o site que você navegou. O display, ele também está navegando num blog e aparece o anúncio da empresa. E aqui no modelo do Google Ads, é o modelo de CPC, custo por clique.
e é focado no baixo de funil. São pessoas que estão quase comprando, estão querendo comprar. O cliente já está buscando. E é um sistema reativo, né? Agora, por outro lado, o Facebook Ads tem alguns tipos de campanha, tráfego, cadastro, de conversão, de catálogo, de remarketing também. E ele está focado no médio do funil, né? Então, o cliente está navegando nas redes sociais e é impactado por alguma mídia, né? Então, ele é o mais ativo, né? E aqui na parte do Google Ads, né, existe essa parte aqui que é o do shopping, Google Ads Shopping. Aqui a parte de anúncio de palavra-chave, né? E aqui a parte de display que aparece em outros sites e tal. Do Facebook Ads, as principais campanhas para trazer tráfego para o site é essa de tráfego, né? Que vai levar as pessoas para o site externo. E a venda de conversões, a campanha de conversões e venda no catálogo, né? E aí você sobe um catálogo dentro do Facebook, do Instagram, e esse catálogo pode ser mostrado para os clientes quando estão navegando na rede social. E aí o mais legal da questão do Facebook é que você consegue fazer uma segmentação muito legal, muito importante, de localização, sexo, dados demográficos, cargo, interesse, se você teve interação com o Face ou Instagram, e também fazer o lookalike, que chama, né? Que são públicos similares. Então, eu faço um público que tem tudo isso aqui e eu falo para o Facebook, eu quero atingir gente que teve tudo isso aqui e já visitou meu site. Aí ele vai criar um público similar aqui que está dentro da base de dados do Facebook, né? E é isso aí. Então, aqui estão meus contatos. Tem uma coisa, David, que eu acho que eu até queria falar. Claro, fica à que vontade. quem tá participando aqui do webinar, se quiser tirar uma foto e me marcar no Instagram, é @nacarod. Aí depois a gente pode pensar alguma campanha aí de mentoria, sei lá. Aí você pensa aí. O que você acha, David? Legal, acho espetacular. Pessoal, Né? aproveitem essa abertura. Se você realmente se interessou bastante por essas informações que foram muito relevantes para qualquer negócio, a gente está falando de negócios que estão iniciando, até negócios que realmente já possuem maturidade. São ferramentas que podem, com toda certeza, fazer uma diferença muito grande no seu mecanismo de vendas. Naka, obrigado por esse momento. Não deixem de enviar as suas perguntas. Nós já recebemos durante aqui a explanação do Naka várias delas, que nós vamos executar ao final da apresentação do Davi Hoffman. E agora é aquele momento em que a gente vai fazer um link, né? Nós entendemos agora quais são os mecanismos bem interessantes para que a gente impulsione vendas. Agora é o momento de entender como a gente torna essa venda saudável, porque não adianta só vender. Nós precisamos vender da forma certa, porque geração de lucro, ela tem a ver com N fatores que nós trataremos agora com vocês. Então agora passo a palavra para o Davi Hoffman, assumindo o controle. Eu espero que vocês continuem enviando as suas perguntas, porque elas são muito relevantes, principalmente no bate-papo que nós teremos logo em seguida. Boa tarde aí, pessoal. Tudo bem? Valeu aí, David, pela introdução. Valeu, Naka, pelo conteúdo aí top. Carregou legal para vocês aí na tela o meu slide? Joia! Então vamos lá, pessoal. Enquanto o Naka abordou a questão comercial, né? Que ferramentas utilizar, que tecnologias, para você que é aspirante para entrar nesse mercado, vocês viram que existe uma infinidade de tecnologias e você que já está nesse mercado sabe a complexidade como é lidar com tantos canais de vendas, integrações, tecnologias disponíveis, etc., né? Então a questão aqui é a gente ter o olhar financeiro a partir de agora. Mas e aí, eu impulsiono as vendas, eu impulsiono diversos tipos de canais, utilizo diversas tecnologias. Como que eu mensuro e eu sei se essas vendas são de qualidade e vão cooperar para o resultado financeiro do meu negócio, do meu e-commerce? Vou dar ênfase aqui no e-commerce, né? Então, a gente vai trabalhar aqui com duas grandes questões para a gente identificar a saúde financeira do e-commerce. Tá? Nesse processo de mentoria, então a gente está procurando trazer questões e alguns direcionadores, algumas orientações, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lançando no chat que a gente já volta
no final aqui do nosso bate-papo para o painel de questões. Então, a primeira coisa, no e-commerce, o que é uma venda de qualidade? Como gerenciar essa venda? Né? Então, a gente tem uma primeira lição aqui que, para mim, quando a gente olha e estuda o resultado financeiro de um e-commerce, e aí entendendo um negócio de e-commerce pode ser puramente e-commerce, né? Só tem canais de vendas virtuais, ou pode mesclar, ter loja física e também canais de vendas virtuais, né? Então, um primeiro ponto que a gente tem que observar e colocar lupa e gerenciar, não só observar, mas gerenciar, é a margem de contribuição. A margem de contribuição, para quem não conhece, quem não está acostumado, que de forma bem simplória, não se preocupe aqui, pessoal, com os dados, com os números, porque vocês vão receber esse material na íntegra, tá? Mas, deixa eu até colocar um point aqui para a gente. Margem de contribuição em qualquer tipo de negócio, não apenas e-commerce, né? É a margem que vem deduzida das vendas, tem as vendas de forma bruta, menos tudo que é variável, menos os impostos e menos os custos variáveis. Custos variáveis, aqueles que variam conforme o volume de vendas. E para o e-commerce isso é muito importante, porque o e-commerce possui diversas variáveis, né, que impactam a sua margem em si. Então, só para a gente finalizar aqui o conceito, margem de contribuição é a margem depois dos impostos dos custos variáveis, mas depois tem uma série de gastos fixos para a gente pagar, e também a margem final, que é o lucro da empresa. A margem de contribuição é um primeiro sinal, é uma primeira margem que serve para contribuir para pagar os gastos fixos da nossa empresa e gerar o resultado final do negócio, ou seja, o lucro. Também é um importante elemento da formação do ponto de equilíbrio, que é aquele ponto em que as nossas vendas igualam aos nossos custos. Aqui no exemplo, a gente vê um exemplo que tem a mesma estrutura de custos fixos nessa empresa, só para a gente entender a questão do ponto de equilíbrio, com uma margem de contribuição de 40%, ou seja, a cada R$100 de vendas, 40% sobra para pagar os seus custos fixos. E essa mesma estrutura com uma margem de contribuição menor, de 30%. A gente vê que o ponto de equilíbrio, quer dizer, o quanto eu preciso vender para igualar os meus custos, ele é função da margem de contribuição. Então, margem de contribuição serve para a gente entender o nosso ponto de equilíbrio e serve também para a gente ter uma métrica de entender a qualidade de vendas. Como o Naka explicou, né? A gente pode trabalhar múltiplos canais, impulsionar as nossas vendas. No fim da linha, o que essa venda vai trazer? Vai trazer margem de contribuição, grana para eu pagar custo fixo e grana para eu gerar margem de resultado para a própria empresa e para os seus sócios. Essa que é a visão financeira do conjunto de todas as vendas. Tratando-se de e-commerce, margem de contribuição é muito importante, principalmente quando você trabalha com multicanais. Eu tenho uma loja física, eu trabalho dentro de marketplace, como o Rodrigo falou, trabalho também com uma loja própria, com um site próprio. E os custos que são variáveis no e-commerce são de diversas naturezas. A gente viu um pouquinho na apresentação do Rodrigo, do Naka, que dependendo do canal de vendas, nós pagamos um certo nível de comissão. Então, pode ser que dentro do Mercado Livre, a gente tenha um certo nível de margem. No nosso site próprio vai ter outro. E isso a gente precisa entender e mensurar com profundidade. Então, aqui, de forma resumida, quais são normalmente as contas que impactam a margem de contribuição de um negócio? Existem contas relacionadas ao próprio produto, ou seja, as características do produto, os custos dos produtos, quanto que esse produto é devolvido, os impostos relacionados aos produtos, se eu tenho problemas de custo jurídico também. Existem outros custos relacionados ao canal que eu estou vendendo. A gente viu na apresentação do Rodrigo que existem canais que cobram comissão direta e a gente já conhece, comissão é um deles. Existem outros canais que eu preciso colocar sistemas para integrar e eu pago um percentual sobre a venda. Eu acho que a gente está tendo alguma interferência, se vocês puderem dar um mudo no áudio, por favor. E também existem os impulsionamentos, que são o patrocínio, gerar as campanhas de incentivo comercial. Então, dependendo do canal, também tem o custo de impulsionamento. Existe também o custo financeiro,
custo de antecipação ou quando há pagamento de taxa de administração de cartões. E esse custo financeiro pode variar de canal para canal. Então, se eu pago X para o Mercado Livre para antecipar, eu posso pagar Y para outro canal. Ou quando eu vendo direto com a minha máquina. E os descontos comerciais em si. O destino da venda também interfere, porque o resultado da conta frete pode trazer também um impacto positivo ou negativo para a questão. Era um exemplo que o Rodrigo deu na apresentação dele do Mercado Livre, que a própria empresa paga o frete quando a venda é acima de R$120. Isso aí tira a margem do canal. E a gente precisa conhecer isso com profundidade. Então, existem diversos tipos de gastos que impactam a nossa margem de contribuição e cada canal de vendas também pode sofrer interferência. Aqui eu trago um exemplo, está cheio aí de números, mas mais para ilustrar, vocês vão receber o material depois. É necessário, você que já opera com multicanais, por exemplo aqui, né? A gente está falando que tem um canal próprio, tem o Marketplace 1, poderia ser o Mercado Livre, tem o Marketplace 2, poderia ser a B2W ou qualquer outro. E tem o valor total da empresa. Aqui a gente está fazendo um extrato do resultado da empresa, principalmente para demonstrar o quê? Existem margens diferentes quando você apura para cada um dos seus canais, porque cada um sofre interferência de alguns custos. Todos aqueles que nós vimos no slide anterior. Então, em primeiro lugar, você precisa conhecer qual que é a margem exata de cada canal e quais são as variáveis que impactam eles. Nesse exemplo aqui, a gente está falando que o canal próprio possui uma margem de 22%. O Place 1 tem 10%, ou seja, metade. Então, se de um lado, talvez, ele traga mais volume de vendas, por outro lado, a margem é pior. Então, a gente precisa entender quais são essas variáveis. Então, no seu negócio, você precisa enxergar isso aqui de uma forma muito clara, muito objetiva, porque as suas estratégias de impulsionamento comercial têm que ser orientadas para aumentar a margem de contribuição do seu negócio. Quando eu aumento a margem de contribuição do meu negócio, eu reduzo o ponto de equilíbrio e libero mais margem de lucro, mais lucro para o meu negócio em si. E aqui eu vou passar alguns slides para vocês verem o impacto de alterar algumas ações e direcionar algumas mudanças nessas variáveis, o que eu chamo aqui de um trabalho multivariável. Ou seja, para melhorar a margem de contribuição, eu posso trabalhar em diversas variáveis, de diversas formas. Vamos guardar esse númerozinho aqui, nossa margem de contribuição no total, nesse exemplo, 13,6. Primeiro exemplo, só para vocês verem a sensibilidade, né? O resultado da conta frete, que anteriormente, eu vou voltar um slide, era menos 6, ou seja, o que eu recebia do cliente em relação ao frete é menor do que o próprio custo dos fretes. Eu tinha prejuízo no frete. Se eu conseguir zerar essa conta, ou seja, eu não ganho R$1 que eu cobro do cliente, é a mesma coisa que eu pago para as transportadoras. A margem de contribuição, nesse caso, já subiu quase 1 ponto. Então, uma das variáveis para você observar para melhorar a margem de contribuição é o frete. Outro exemplo aqui. Nós temos a participação de vendas, quando você trabalha em vários canais, de cada um deles. Marketplace 1 é responsável por 40% das vendas, enquanto os outros dois é 30%. Anteriormente, essa participação era 25%, 45% e 30%. Então, aqui também tem uma decisão de melhorar o mix de canais. O que é isso? Eu vou incentivar aqueles canais que eu tenho maior probabilidade de vender, ok, mas que também ele traga melhor resultado financeiro em termos de margem. Observe que a mudança, uma mudança não tão drástica aqui na divisão, né, no mix do total, já contribuiu para mais 0,5 pontos de margem. Então, a margem, por si só, não é função apenas do custo do produto por quanto eu vendo, mas também onde eu vendo. E também de como eu gerencio o frete, nesses dois exemplos. Vamos para o próximo exemplo? A gente vai chamar aqui de produtos e precificação. Também existe essa medida, né, para quem já trabalha no meio, ou no meio
varejista, né, no comércio tradicional, o markup. Eu compro o produto por 10, vou vender por 20. Markup de 2 vezes o custo. Ok? Nós temos um markup médio. Então, dependendo do canal de vendas, observe que aqui apareceu um canal de vendas que tem um markup menor do que os outros. Ou seja, o mix de venda, o conjunto de produtos que é vendido em determinado canal, pode ser mais propício ou menos propício a melhorar a sua margem. Então, incentivar produtos de melhor margem dentro de canais de melhor margem, isso vai favorecer também a sua margem de contribuição. Observe que aqui subiu mais 1,1 pontos por decisão de incentivar produtos de melhor margem. Então, aqui a gente está trabalhando mix de produtos. Então, a gente pode trabalhar mix de produtos, mix de canal de venda, gerenciar bem a conta de frete, tudo isso vai contribuir. Observe que são ações em diversas pontas, né? Que cruza com as nossas ações comerciais. Outro exemplo. Aqui a gente pegou um exemplo de outras taxas de marketing que são pagas de forma percentual. Então, por exemplo, aqui é o sistemas de integração. Sistemas de integração do seu controle para qualquer tipo de marketplace que você opera. Normalmente é cobrado um percentual sobre as vendas, um percentual sobre o tráfego, sobre as transações. Então, negociar, entender bem esses percentuais e qual o impacto em cada um dos canais também é importante. Aqui a gente simulou uma queda nessas taxas, na taxa do marketplace. Subiu a margem de contribuição também, ela foi para 16,8. O que era 13,6 passou por 16,8, sem aumentar o volume de vendas. A gente só está mexendo na composição dessas outras variáveis. Esse é o gerenciamento que a gente tem que ter quando se fala de margem de contribuição. A gente gerenciar os incentivos comerciais para aumentar a margem que sobra para a gente pagar as nossas contas fixas. No fundo, aqui a gente está falando não olhar apenas o volume de vendas. O volume de vendas é uma grande conquista, com certeza absoluta, mas não é toda. A gente tem que olhar a margem de contribuição e trabalhar para aumentar a margem de contribuição, porque isso demonstra a qualidade das suas vendas do ponto de vista financeiro. Por fim, aqui a última simulação mostra o aumento do volume, mantendo essa taxa, essa margem de contribuição de 60 mil vendidos, sobrou 10 mil, o que lá inicialmente seria 50 mil, sobrando, deixa eu ver aqui, 6.800, tá vendo? 60 mil sobrando 10. 60 mil sobrando 10, exatamente. Então, aqui é o conjunto do aumento de volume com a melhoria da eficiência financeira. Ok? 60 mil sobrando 10? Alô? Oi? Quem está falando? Me desculpe. Oi, seu Manuel. Ô, será que o meu microfone está aberto? Tá aberto? Tá aberto, Manuel. Desculpa aí. Tem problema não. O senhor está prestando uma baita atenção aí, a gente está vendo. Estou no trânsito. É bom que tá fazendo conta aí, parece. Não, estou no trânsito, na verdade. Fique tranquilo. A gente vai multar o senhor um pouquinho, mas fique à vontade para depois nos acionar, tá? Tá bom. Davi, você pode trabalhar o mute aí como host, tá? Deixa eu só ajustar aqui rapidinho. Tem 2 pessoas com aberta, é o Manuel e o Samsung Galaxy S7. Seu Manuel, fica tranquilo que a gente vai multar para o senhor. Foca no trânsito aí. Não, tranquilo, estou só ouvindo mesmo. Eu repeti aí, eu fiz que nem papai. A gente está brincando com o senhor, fique à vontade aí. Feito. Tá jóia, então. Mas vamos lá, seu Manuel, é o seguinte aqui. Então, de 60 mil reais sobra 10, dá margem de contribuição. Depois tem que pagar todas as contas fixas da empresa, né? O que a gente está mostrando aqui é esse ganho de eficiência pelo gerenciamento da margem de contribuição. Então, quais são as grandes lições desse momento, né?
Para você calcular a sua margem de contribuição, você que já calcula e precisa evoluir, você tem que conhecer todas as variáveis que impactam. Então, todos os gastos que são variáveis conforme o seu volume de vendas, que está relacionado a canal de vendas, que está relacionado a produto, que está relacionado a próprio destino dessas vendas. Para o e-commerce isso é muito sensível, porque vocês têm gastos que são variáveis conforme até o canal de vendas, conforme a região que você vende. Você tem que fazer um grande mapeamento. Naquele slide anterior ele sugeriu alguns deles, no slide de cálculo tem alguns deles também, com as simulações que nós fizemos, para vocês verem a sensibilidade desse modelo. Mas vocês têm que conhecer e também fazer o cálculo e acompanhar isso aí. Cria instrumentos de medição. É bem importante de vocês criarem instrumentos de medição para vocês terem acesso à margem de contribuição em todo momento. Você precisa medir a margem de contribuição com frequência. Então, vocês têm que ter relatórios que saiam do seu sistema para você entender essa medição, para você saber principalmente se o seu plano está dentro do correto ou não, dentro da sua meta ou não. Atua em múltiplas variáveis, tá? Aquilo que a gente falou, não basta vender, tem que vender bem, tem que entender em qual canal você tem que incentivar, que categoria de produto você tem que incentivar. Tudo isso vai mostrar e direcionar para você melhorar a sua margem de contribuição. Seja o mais analítico possível em sua análise, tem essas quebras, igual a gente fez ali na planilhinha no exemplo. E principalmente tem a meta de margem de contribuição no seu e-commerce. A margem de contribuição pode ser o fiel da balança para você gerar o seu lucro, o seu resultado final. Então, além das metas comerciais, que é o que normalmente a gente encontra, vender X, vender Y, dentro do canal próprio, eu preciso vender tantos mil reais, no canal de terceiros, vender tantos mil reais, na loja, estabeleça a meta de margem de contribuição e persiga, porque isso vai trazer saúde financeira para vocês. Só um momento de reflexão, então, só para a gente amarrar aqui. Pergunte-se a si mesmo, veja se na sua empresa você também conhece essa margem de contribuição, se você monitora a margem por canal de vendas, se você tem feito essa monitoria de forma sistemática, se faz parte do seu processo de planejamento financeiro e comercial analisar a margem de contribuição. Para mim, margem de contribuição é uma métrica comercial que vai ter impacto no mundo financeiro e tem as metas de margem de contribuição bem definidas e as ações vinculadas a ela. Então, esse primeiro ponto de reflexão, margem de contribuição pode ser o fiel da balança para lucro no e-commerce. Agora vamos entrar aqui para a questão número 2, que é como gerenciar as principais contas para garantir o resultado financeiro de um e-commerce. Então, a gente vai olhar já agora o outro lado da história. Aqui, gostaria de frisar a importância de a gente entender a diferença entre geração de caixa e lucro. Então, lucro vem do famoso DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Se você não tem hábito em lidar com esse tipo de instrumento, nós sugerimos que você implante dentro do seu sistema. E se você tem, que você seja o mais analítico possível. Esse relatório vai demonstrar para a gente que temos lucro no período a partir de um determinado volume de faturamento. Ok? Diferentemente do fluxo de caixa. Aqui a gente está olhando um exemplo de um fluxo de caixa, que mensura não se a gente teve lucro ou não. O fluxo de caixa não mostra se a gente tem lucro. Mostra se a gente gerou caixa ou se a gente consumiu caixa oriundo de todas as nossas entradas e saídas daquele período. Aqui é um modelinho que a gente gosta bastante, que ele mostra o fluxo de caixa, quanto que a gente gera de caixa da operação, no e-commerce, da operação de comprar e vender, mas também o quanto que pode ser penalizado o nosso fluxo de caixa pelas operações de financiamento e de investimento. Ou seja, eu posso investir mais no meu estoque, vai reduzir a minha capacidade de geração de caixa. Porém, não quer dizer que eu tive menos lucro, eu consumi caixa. Então, a gente tem que olhar esses dois elementos de forma distinta. Como a gente está falando de melhoria de resultado financeiro, a gente pode melhorar o resultado financeiro de caixa ou melhorar o nosso resultado do lucro, quer dizer, é o resultado que a gente chama que é o resultado econômico. Então, em primeiro lugar, eu queria aqui só dar uma pincelada no nosso
lá no DRE, quando a gente olha o DRE e olha o resultado líquido, até o resultado líquido, que é o lucro, se for positivo, se for negativo aqui, a gente vai chamar de prejuízo, né? Mas os pesos das contas, nós chamamos de análise vertical. Então, qual que é o percentual, qual que é o peso de cada conta em relação ao próprio faturamento? A gente tem um número relativo, né? Muitos já fazem esse tipo de cálculo. Aqui é para você entender quais são as contas que pesam mais, ou seja, as maiores, de maior impacto para o seu resultado, e também para você entender o quanto que elas estão acrescentando ou retirando do seu próprio resultado. O importante aqui é você comparar com outros dados de mercado, para você fazer ajustes, e também desenhar planos de ação para você melhorar. Normalmente, aqui os maiores gastos, no e-commerce, como a gente está falando que a parte de custos variáveis já estão lá em cima, vamos falar da parte fixa, vai ficar com quadro de pessoal e ocupação, basicamente, né? Quer dizer, a estrutura física. Então, conhecer esses dois com profundidade, que é as ações para gerenciar, é muito importante. Inclusive, aqui, você conhecer os pesos e comparar com o mercado vai dar um índice relativo se você está indo bem ou não. Mas não só isso, a gente precisa entender se a gente está utilizando isso de uma forma efetiva. E o que nós sugerimos é você começar a monitorar indicadores de produtividade. Então, caso você não tenha na sua operação indicadores de produtividade implantados, nós sugerimos que haja. Para que serve isso? Né? Para mensurar desempenho, mensurar eficiência. Vou citar dois deles aqui só para a gente pegar como exemplo. Desculpe interromper, mas eu parei de receber seu áudio. Todo mundo... Gustavo, você está ouvindo a gente? Não estou ouvindo mais o Davi. O Davi, você não está ouvindo? Apenas eu? O resto do pessoal está me ouvindo? Uma sugestão, Gustavo. Se vocês estiverem ouvindo, pessoal, nós estamos ouvindo perfeitamente daqui, tá? Ah, legal. O Naka está ouvindo, o Rodolfo está ouvindo normalmente. O Gustavo, uma sugestão para você seria talvez sair e conectar novamente. Talvez o áudio ele realmente retorne de uma forma bastante clara e significativa, tá? Perfeito. Vamos lá. Me ajuda a monitorar aí, David. Se tiver algum problema, a gente dá uma olhada aqui, tá? Então, como eu estava falando, a ocupação pode ser medida através de produtividade. Em que sentido? Quando a gente fala ocupação, é o uso de espaço físico, né? Quando a gente mensura a produtividade da ocupação, a gente está questionando o uso racional do espaço, principalmente para quem trabalha com armazenagem de estoque, tem que ter espaço físico para armazenar estoque, fazer expedição, ou todos aqueles espaços utilizados para garantir o suporte administrativo da empresa, né? Utilizado por pessoas, que hoje tem a questão aí do home office, né? Mas formas de mensurar número de transações por metro quadrado, por exemplo, é um número de pessoas por metro quadrado, e acho que hoje abre aqui um espaço também para repensar algumas funções que podem ou não estarem sendo repassadas para home office, que tem uma vantagem de reduzir o custo de ocupação. Então, indicadores de produtividade nesse sentido vai te ajudar a esclarecer se você pode ser mais eficiente no uso do espaço ou não, se você pode realizar mais no mesmo espaço, se você pode reduzir espaço, ou seja, se você tem uma capacidade física para armazenagem, por exemplo, como que você pode utilizar aquilo de uma melhor forma, de uma forma mais eficiente. Então, indicadores de produtividade vai direcionar para isso. Um outro corte aqui para a gente falar de produtividade relacionada a pessoas. Então, segregando as atividades das pessoas, por exemplo, existem as pessoas trabalhando só na expedição, as pessoas do administrativo financeiro. Como você sabe que eles estão dentro ou fora da capacidade máxima deles? Você precisa medir. Então, medir o número de transações por pessoa. Então, quantos pagamentos por dia por pessoa aquela pessoa do Contas a Pagar realiza? Quantas notas fiscais emitidas? Quantos volumes expedidos por pessoa lá da área de expedição? Então, medir esse tipo de indicador para cruzar com a sua capacidade produtiva e também virar uma meta é essencial.
para você também questionar, a sua equipe está no tamanho ideal ou não? Pode ser mais eficiente ou não? Existe formas de melhorar o processo ou não? Porque tudo que vai levar à ineficiência no mundo financeiro vai reduzir, vai sair do bolso da empresa. Então, deixa no seu mapa, caso você não trabalhe indicadores de produtividade, para avançar nesse sentido, que eles são bem importantes. Um outro ponto que eu acho que é de extrema importância para o gerenciamento de um e-commerce, aqui falando mais de e-commerce que trabalham com venda de produtos tangíveis, né? não de serviços, mas é observar o famoso capital de giro. Capital de giro é resultado dessas três contas: contas a receber, contas a pagar e estoque. São como reservatórios. Eu vou passar aqui por algumas contas, não se atenham também aos cálculos, vamos pegar o conceito, né? Você precisa entender o ciclo da sua empresa. Quando a gente fala ciclo operacional, a gente fala em volume de dias, quantos dias, em média, demora para você, desde o momento da compra de um produto, que você armazena até a venda, e da venda até o recebimento financeiro. Isso nós chamamos de ciclo operacional, aqui no exemplo, 120 dias. Então, em média, essa empresa aqui, com essas características, do ato de comprar ao ato de receber a venda, em média, 120 dias. Quando a gente fala ciclo financeiro ou ciclo de caixa, é a diferença do momento que você paga os seus fornecedores depois da compra, até o momento que você recebeu as suas vendas depois do ato de vender, o ciclo de caixa, nesse caso aqui 90 dias. No e-commerce, que trabalha com marketplace, normalmente há a antecipação dos recebimentos financeiros, e o e-commerce cobra por isso aí. Tem um custo financeiro, né? Então, talvez o ciclo entre o recebimento e as vendas não sejam tão longos quanto o exemplo. Mas aí entra um outro fator, que é o ciclo de estoque, quando você compra e quando você vende. E eu queria chamar a atenção para essa parte de gestão de estoque, no caso de vocês que trabalham com e-commerce. É um item, uma poupança de dinheiro que está ali, mas é um item que deve ser gerenciado. Deve existir inventário, tem que existir estratégia comercial para você desovar produtos que estão muito tempo parados. Você tem que entender quais são os produtos que giram, os produtos que não giram. Tem que entender com muita profundidade. O conhecimento e a gestão ótima, né, do seu estoque com as políticas comerciais elevam o seu resultado financeiro, porque vai fazer você trabalhar com o estoque o mínimo possível, e isso favorece o seu fluxo de caixa. Aqui eu vou mostrar para vocês um cálculo bem importante e que eu sugiro que seja feito na empresa de vocês. Nós chamamos de necessidade de capital de giro. Essa conta financeira demonstra o quê? O quanto de capital você precisa ter dentro da empresa para bancar os giros de contas a receber de clientes, o contas a pagar de fornecedores e o estoque. É aquele ciclo financeiro que nós mostramos no outro slide. No exemplo aqui, R$315 mil. A continha, a formuleta está aqui, né? Que você pega o a receber de clientes, mais o estoque, a posição, menos o que você tem a pagar de fornecedores, você tem esse valor que chama necessidade de capital de giro. Importante você conhecer, importante você começar a gerenciar e trabalhar para que essa necessidade caia. Quando essa necessidade cai, é como você estivesse gerando resultado financeiro, ou seja, gerando caixa. Então, eu chamo a atenção aqui até dois exemplos, né? Um aumento no contas a receber, que algumas empresas trabalham para atrair mais vendas, tem uma contrapartida. Aqui subiu 10 dias do recebimento de clientes. Ah, mas só 10 dias? São 10 dias. Qual que é o impacto disso? Aumentou a necessidade de capital de giro em 50 mil. É como se você estivesse tirando do caixa 50 mil para bancar essa mudança. Por outro lado, se você negocia melhor com seus fornecedores e tem um prazo menor, aqui a gente reduziu, aliás, a gente aumentou, né, 10 dias, reduziu a sua necessidade de capital de giro, variou em 15 mil, isso é como vai entrar no seu caixa. Então, você gerenciar essas contas, dias de pagamento ao fornecedor, dias de recebimento de cliente e tamanho do estoque em dias, vai ajudar você a diminuir e gerenciar essa necessidade de capital de giro. E isso vai trazer resultado financeiro para você, vai impactar o seu fluxo de caixa. Então, para um e-commerce, eu vejo
amarrando aqui, né, os 2 pontos. Em primeiro lugar, aquela questão da margem de contribuição como fundamental para trazer resultado. E um segundo ponto, a parte de gestão do capital de giro. Muitos negligenciam essa parte e depois começam a observar lá no demonstrativo de resultado e lucro e no fluxo de caixa, quer dizer, lá na conta corrente não aparece os valores e não sabe para onde está indo. Pode estar indo para necessidade de capital de giro. Então, para resumir, vamos conhecer e gerenciar os nossos prazos de recebimento de clientes. Isso tem que estar associado a uma política comercial. Se você vai dar mais prazo para cliente, está negociando com marketplace, etc., pensa que tem a contrapartida financeira. Prazo de pagamento a fornecedores, aqui no fundo, sempre negocie. Isso, você tem que negociar preço e prazo com seus fornecedores. Controle rígido do seu estoque, com inventário periódico, controle de perdas, tem que entender as suas perdas, controlar as suas perdas, porque as perdas saem do resultado também. No e-commerce isso é vital, principalmente se você trabalha com produtos que são mais commodity, que a guerra é mais de preço, que as margens são mais reduzidas. Aqui pode fazer muita diferença para o seu resultado. Tudo isso possibilita boa gestão e melhoria no seu fluxo de caixa. Aquele momento de reflexão final, né? Você possui esses demonstrativos, em primeiro lugar, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, com dados confiáveis. Muitas vezes existem dificuldades em lidar com esses dados pelos sistemas existentes. Não basta possuir, mas você monitora constantemente esses 2 indicadores. Aqui são relatórios básicos para você garantir a sua eficiência financeira. Você monitora indicadores de produtividade com metas e ações. Você está trabalhando as metas e ações vinculadas a essas questões financeiras. Monitora o capital de giro e estoque com metas e ações. Então, a gente tem que ter meta de tamanho do estoque, de giro de estoque, de prazo de pagamento para fornecedores. Tudo isso tem que virar meta, tem que virar ação. Tudo isso faz parte do ciclo de gerenciamento financeiro e para a melhoria do resultado financeiro da sua empresa. Então, a gente chega ao final, acho que fica em cima aqui do tempo, trazendo esses 2 conceitos que eu queria falar com vocês, que são bem particulares ao gerenciamento financeiro do e-commerce, margem de contribuição e capital de giro. Ficam os nossos contatos aqui. Eu volto a palavra para o David agora, para a gente fazer a mediação do painel. E espero ter contribuído com todos aí. Obrigado. Espetacular, Davi. Obrigado pelo compartilhamento das informações. Pessoal, espero que vocês estejam gostando. Tomem um pouquinho de água, dá aquela respirada legal agora, aquela oxigenada no cérebro, porque realmente agora a gente tem bons minutos também de uma troca importante, que são questionamentos que vão surgindo no decorrer dessa mentoria. Davi, se você puder, me transforma em host novamente, por favor. Então, a ideia agora é que todos nós passemos para um momento de interação. Tem algumas perguntas que já chegaram, mas se você tiver dúvidas, vá colocando no chat. Eu vou ler cada uma delas, vou direcionando para o Naka, vou direcionando para o Davi. E fique atento, porque talvez essa dúvida e esse questionamento possa ser o seu e a resposta possa te ajudar ainda mais a interpretar todas essas informações valiosas que nós recebemos nessa noite, até porque agora já é noite, né? Então, a primeira pergunta aqui já é direcionada para você, Naka. Ela é uma pergunta que veio do Rodolfo. O Rodolfo diz o seguinte: trabalho como coaching de carreira e costumo brincar que vendo fumaça, já que os brasileiros não veem isso de uma forma tangível a curto prazo. Rodrigo, você tem alguma dica ou sugestão como especialista em para um especialista em vender fumaça no ambiente digital? Essa é uma pergunta super legal. Por quê? Normalmente, quando a gente fala de um aspecto de e-commerce, a gente está falando de um produto físico, né? É muito comum um produto físico. Mas quando a gente fala de uma venda de serviço, é bem legal essa pergunta porque ela é bastante intrigante. E aí, Naka, agora passo a palavra para você. Tenta responder essa para nós aí. Beleza, beleza, galera. Só mais um ponto aqui que eu gostaria de fazer junto com o Davi. Vou fazer meio de sopetão aqui, mas eu acho que vai dar certo. Então é isso aí. Quem tirar uma foto e marcar a gente, @nakarod,
e o Davi, @thehoffman_consultoria no Instagram. A gente vai dar, nem falei pro Davi, vamos ver se ele vai concordar. A gente vai dar um diagnóstico expresso, gratuito, para quem fizer isso. Entenderam? @nacarod, @thehoffman_consultoria. Show. Marca lá, compartilha nos stories e a gente vai dar um diagnóstico financeiro e digital para você de forma gratuita. Legal. Beleza? Isso já vem como aí, complemento também. Pode ser, Davi, tá certo ou não? O Davi já topou. Já topou? Então tá bom, então beleza. Nem perguntei pro Davi. Isso já vem com complemento. Para você que se inscreveu, você está dentro daqueles 20 primeiros a se inscreverem nessa mentoria, você já ganhou uma consultoria presenteada aí pela The Hoffman, né? Uma sessão de assessoria, e agora pode ganhar um diagnóstico espetacular conduzido pelo Naka e pelo Davi em alguns processos importantes. Então, Naka, só repetindo a pergunta para você. Não, já entendi, já vi aqui. Ah, é? Então tá bom, vamos lá. Então, assim, hoje a gente falou mais da questão de produtos, né? Mas tem uma área grande e importante que são os infoprodutos, né? E a divulgação de qualquer tipo de negócio, né? Hoje a rede social ela está muito forte, muita gente usa, né? Isso é a vida real do dia a dia das pessoas. Muita gente acessa mais de uma vez o WhatsApp, mais de uma vez por dia o Instagram, Facebook e outras redes sociais. Então, assim, se você está fora desse ambiente de rede social, você tem que começar a entrar urgente nesse meio de rede social. Então, você começa a criar um perfil e tal. Então, dentro dessa questão de serviços, eu vejo que as empresas, as pessoas, até coaches, psicólogos, médicos, eles ainda não trabalham muito bem a questão da rede social. Algumas pessoas já perceberam isso, né? E eu tenho amigos que são médicos, por exemplo, que eles começaram a divulgar o trabalho dele e aumentou drasticamente a quantidade de consultas, de serviço, operações, enfim, que eles estão, que resultou da divulgação da rede social, né? Então, por você ser um coach de carreira, realmente, eu acho que precisa estar dentro da rede social, constrói um site, um hot site para divulgar o teu serviço e começa a postar o teu dia a dia, notícias, cases, não sei se pode ser postado ou não, e daí começar a gerar uma audiência, né? E quando você começa a gerar uma audiência, isso serve para o meu serviço também. Hoje eu tenho a consultoria de e-commerce, eu comecei a postar para as pessoas que eu tinha, sei lá, 400 seguidores, enfim, e aí comecei a postar para a galera que era meu conhecido sobre o assunto, né? E aí muita gente começou a me chamar por causa disso. Então, não está tão longe de você divulgar esse serviço. Está na tua mão, na palma da tua mão, no celular. Então, quanto mais você divulgar isso aí, aos poucos você vai começar a ser mais conhecido, começa com as pessoas que você conhece, e aí você vai aprendendo como aumentar a tua audiência na rede social, e isso mais pessoas vão começar a perceber ou descobrir o seu serviço. Um exemplo claro é esse webinar. A divulgação foi feita na maioria das mídias pelas redes sociais, né? Vocês chegaram por algum lugar na rede social ou por e-mail, enfim. Então, eu acho que você precisa estar nas mídias online. Eu acho que esse é um ponto importante. E aí você começa a divulgar, você mostra os teus diferenciais, né? Você aos poucos começa a dar dicas, postar conteúdo, e as pessoas gostam disso, né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Espetacular, Naka. Rodolfo, espero que a gente tenha respondido. Se você tiver mais algum questionamento, pode enviar aqui no chat que a gente abre um novo canal contigo, diretamente com o Naka. Agora uma pergunta direcionada para o Davi, do Paulo Henrique. Paulo Henrique diz assim: Davi, não sei como calcular margem de contribuição. Qual é o passo inicial para encontrá-la de forma assertiva? Existe algum relatório gerencial específico que me gera essa visualização? O meu contador pode ajudar? Boa pergunta. Paulo Henrique, né, David? Exato.
Paulo, é o seguinte, primeiro passo, né? Você precisa identificar a margem de contribuição, você vai ter que deduzir não só os impostos, mas os seus gastos variáveis, né? Então você precisa entender, em primeiro lugar, no teu negócio, quais são esses gastos que você pode classificar como variável. Ou seja, que ele varia conforme o nível de vendas, que a gente pode expressar ele não de forma absoluta, mas percentual. Então, primeiro passo, identificar. Segundo passo, o seu sistema de gestão financeira classifica esses gastos, né, que a gente chama do plano de contas, né? O nome de cada conta está sendo identificado? Porque você viu que no exemplo ali dos slides a gente falou de frete, a gente falou de comissionamento de canal, etc. Tudo isso, quando vai lá para o seu financeiro, na hora dos pagamentos, são classificados? Porque se não tiver classificados, você vai ter dificuldades na hora de extrair esses dados, porque esses dados vão vir do seu sistema gerencial, que é o que a gente sugere, né? Porque normalmente nos sistemas contábeis, apesar de se a gente fizer tudo classificado direitinho também, eles vão seguir o mesmo plano, normalmente não tem a mesma frequência, né? Você vai receber dados mensais, no melhor dos mundos, na melhor hipótese, sendo que o seu sistema gerencial pode te dar dados até dia a dia, hora a hora, etc. Então você tem que ver se o seu sistema gerencial está bem calibrado, bem classificado, porque ele vai dar origem aos seus relatórios. E os relatórios podem ser moldados, né? Você pode extrair os dados do seu sistema e montar no Excel, que seja da forma mais simples possível, ou até configurar o seu próprio sistema para trazer esse dado para você. O que a gente sempre fala é que não importa o meio, né? Importa que você monitore esse indicador, mas que principalmente você tome decisões e ações para melhorá-los. Também não adianta a gente ter, né, o relatório super bonito e não tomar decisão para incrementar e melhorar a margem em si, né? Nesse caso. E o último questionamento dele vai com relação à questão do contador. O contador dele pode ajudar em um processo de avaliação de margem? De avaliação da margem? Normalmente, lá na contabilidade, se a contabilidade trabalhar com todas as transações, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, trabalhar com todas as transações de forma classificada, ele pode até gerar relatórios para você enxergar a margem de contribuição, sim, porém com uma frequência não ideal, né? Com base mensal, por exemplo. E também quando você atualizar algumas questões, entra conta, sai conta, a velocidade do contador não vai estar na mesma velocidade gerencial de vocês. Apesar do contador poder demonstrar esse número, e pode, a gente sempre sugere que seja um número de gestão realmente gerencial interna da empresa. Você tem que gerenciar esse ponto para você ter agilidade para tomar as decisões de forma mais assertiva possível. Bom, show de bola. Respondido. Paulo Henrique, se você tiver mais alguma dúvida, você pode enviar aqui no chat que a gente replica para o Davi. Tudo bem? Vamos lá. Agora falando uma outra pergunta para você, Naka. O Vinícius diz o seguinte: estou iniciando o meu negócio e não possuo recurso financeiro para impulsionar de forma significativa. Qual o seu conselho para aumentar vendas com baixo recurso? Como eu comentei, né, na apresentação, eu acho que uma maneira de você começar sem grandes investimentos é começar vendendo dentro do marketplace, né? Porque dentro do marketplace você não vai precisar investir em plataforma, não vai investir em mídia, você vai ter que ter basicamente o produto. Se o produto for um produto que vende bem, aí você começa a vender e recomprar mais produtos e vai aumentando a quantidade de produtos, o mix, enfim, você pode aumentar a quantidade de produtos. Então, eu acho que uma maneira fácil de você eu mostrei aí, né? O Mercado Livre é o canal mais simples e desburocrático para você vender. E lá tem potencial de milhares de reais, assim. Tem um cliente que vende R$1 milhão por mês lá. Tem gente que vende muito lá, entendeu? Então, é uma opção. Você pode começar a vender no Mercado Livre, no OLX, né? O OLX você pode até vender de graça. Você pode começar a vender dentro do Instagram, você pode vender dentro do teu WhatsApp. Então, tem ferramentas ali na tua mão que você pode já atuar, né? Assim, não é fora do normal. Com essas ferramentas,
pega um produto, começa a mandar para todos os seus contatos. Ó, tô vendendo isso aqui, pessoal. Beleza. Cria lá uma conta lá no PagSeguro e começa a mandar link de pagamento, envia para o correio. Na realidade, não precisa de muito para começar, né? Eu, pessoalmente, eu quando comecei, eu já estou há muito tempo no online, né? Já estou há 16 anos. Mas quando eu iniciei as vendas online, eu fazia da minha casa e comecei a vender no Mercado Livre, né? Então, o investimento praticamente só no produto, né? Sim. Perfeito. Acredito que responde na totalidade aí, Naka. Obrigado. Mesma coisa para você, viu, Vinícius? Pode perguntar se você tiver mais alguma dúvida referente a essa réplica que o Naka teve agora. Uma outra pergunta para você, Davi. Embora tudo dependa da estrutura do produto, essa pergunta veio do Jonas, tá? Embora tudo dependa da estrutura e produto, ele sabe que essas variáveis são importantes, existe alguma margem média mínima de contribuição para um negócio e-commerce? E a outra pergunta, qual o período ideal de apuração da margem que me dê segurança para mudar uma estratégia do mix de venda? Olha que pergunta legal. Aqui ele está falando o seguinte, ele está falando, olha, legal, tem algum padrão que eu possa me orientar, que eu possa me guiar para saber se eu estou bem ou se eu estou mal? Né? E existe algum período de apuração que me dê a segurança de mudar uma estratégia comercial, ou de repente uma estratégia de mix de produto? Perfeito, bem legal a pergunta, hein? Jonas, é o seguinte, a primeira questão, margem de contribuição ideal. Cara, vai variar conforme negócio, né? Então, se está num negócio de serviços, mesmo se for virtual, ele vai respeitar as condições daquele mercado, porque a margem de contribuição sofre muita influência da forma de precificação. Então, se você está com um mercado muito competitivo em preço, que as margens são estreitas já no produto, sua margem de contribuição vai ser achatada, mas vai seguir esse padrão setorial. Então, não vai fugir muito disso, né? Cada setor tem sua margem padrão. Então, você estando dentro de um e-commerce ou não, o peso do setor, pelo seu conjunto de produtos, é bem mandatório, né? O fato de você estar dentro de um e-commerce traz outros custos, né? Que são esses que ele explorou, alguns que o Naka colocou de forma bem interessante também, que vai penalizar ou não a sua margem de contribuição. Então, existe padrão? Sim, para cada setor. Não existe uma linha reta, digamos assim, que pega diversos setores. Sugestão é tentar obter dentro do seu setor algum benchmark, né, se houver, a gente sabe que é difícil, né, mas trocando ideia com pessoas, com especialistas, etc. E conhecer a sua própria margem e começar a gerenciar para melhorar. E aí, junta com a sua parte 2 aí da questão. Qual é o período ideal? Né? Normalmente, esses dados financeiros a gente está acostumado em ver com base mensal, né? Mas eu diria que a frequência ideal é na mesma frequência que você faz o gerenciamento das suas campanhas. A sua campanha com base semanal, por exemplo, aí eu sugeriria você acompanhar pelo menos com base semanal, margem de contribuição para orientar a sua próxima campanha ou os ajustes, né, dentro do ciclo de gerenciamento em si. Então, a frequência vai estar orientada à frequência das suas ações. Eu não faço nenhuma... A minha ação é a mesma para o mês todo. A campanha é uma só para o mês todo. Então, para que monitorar no começo? A não ser que você, no seu sistema de gerenciamento, você vai tomar ações com base mais reduzida. Para margem de contribuição em e-commerce, porque em e-commerce os dados você consegue apurar de forma rápida, né? Você faz a campanha hoje, soltou hoje, daqui a algumas horas você já tem o resultado. Quanto mais preciso for, quanto mais for próximo do momento que você disparou alguma ação, melhor. Mas você tem que ter capacidade e braço para gerenciar dessa forma. E sistema também, né? Muito legal. Perfeito, Davi. Pessoal, a gente está caminhando para a finalização da nossa mentoria de hoje. Eu gostaria de saber, a gente cabe aqui, né, vocês que não enviaram nenhum questionamento, mas cabe uma pergunta ainda. Se alguém quiser fazer, é só clicar aí agora no teu mute, deixar aberto e fazer para o Naka ou para o Davi, mas nós temos tempo apenas para mais uma pergunta, ou de repente apertar aí o teu espaço para liberar o teu áudio. Alguém quer fazer mais alguma pergunta nessa noite? Legal, o Renê.
Ô, David, enquanto alguém não pergunta... O Renê já abriu já aqui. fez? Então vai lá, pode ir. Vamos lá, Renê. Estão me escutando bem aí, pessoal? Perfeitamente. A pergunta é para o Naka, tá? Legal. Eu vou dar um exemplo do nosso caso aqui. Nós temos, são 3 empresas, né? E é só venda local aqui. A gente nunca entrou na venda online. Perfeito. E uma dica que ele dá aí para um primeiro passo para estar começando aí, né? Nas vendas online. Você é um negócio local, você vende o quê? Sistema, parte de segurança, informática, toda a parte de TI. Mas a gente nunca executou essa venda online, entendeu? Produtos, tá? Serviços também, mas é mais o foco em produto. Então, a gente vende muito produto localmente. Um primeiro passo, assim, o que você orientaria, assim, não? Faz um cadastro no Mercado Livre, cadastra anúncio e começa a ver se vende. Aí Perfeito. Começou vendendo, aí tem uma série de técnicas para fazer bons anúncios, fotos boas, títulos bons, destaque maior dentro da plataforma, né? O teu nível de qualificação do usuário. Mas isso você consegue aprender aí no próprio YouTube, tem várias pessoas ensinando como é que fazem isso, né? Mas uma maneira de você começar é fazer isso, cadastra no Mercado Livre e também cria um perfil aí no Instagram, no Facebook e começa a divulgar, né? Perfeito. Mas acho que um caminho muito fácil é o Mercado Livre. Perfeito, obrigado, viu, gente? Beleza? Show de bola, Renê. Espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Pessoal, a gente está caminhando, então, para a finalização dessa mentoria. Eu espero que vocês tenham curtido, tenham gostado de tudo que foi falado, né? Da forma como foi expressado também, de uma forma bastante didática. Você que se inscreveu entre as 20 primeiras 20 primeiras empresas nessa mentoria, você receberá uma ligação nossa, um agendamento, né, dessa assessoria que nós vamos te presentear. Você que também fez esse processo que o Naka passou aqui, colocando as hashtags, né, tirando a foto, você também vai receber uma ligação nossa. A gente já recebeu aqui, inclusive da nossa equipe, que já tem muita gente colocando lá, então a interação está sendo super legal. E é isso. Nós desejamos para vocês uma ótima semana, amanhã é sexta-feira, que todas essas orientações elas possam realmente ter criado um novo mindset para vocês. Eu espero de verdade que a gente se veja em próximos eventos. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana para você e que nós façamos muitos negócios. Um forte abraço.